O ano é 256 a.C. O Mediterrâneo está em chamas. Duas superpotências lutam pelo controle absoluto do mundo conhecido. Roma, a crescente República Italiana, e Cartago, o Império Marítimo Fenício, que domina os mares há séculos. Esta é a história de como os romanos, um povo de agricultores e soldados terrestres, derrotaram os maiores mestres da navegação que o mundo já havia visto, usando uma arma revolucionária que mudaria para sempre a história da guerra naval. Tudo começou 28 anos antes, em 264 a.C., quando Roma e Cartago entraram em conflito pela primeira vez na Sicília. Os cartagineses, descendentes dos fenícios, eram senhores indiscutíveis dos mares. Suas trirremes cortavam as ondas com precisão mortal. Seus marinheiros conheciam cada corrente, cada vento, cada segredo do grande mar. Para eles, o oceano era casa. Para os romanos, era um mistério aterrorizante. Roma era uma potência terrestre. Suas legiões eram invencíveis em terra firme, mas no mar eram novatos vulneráveis. Os cartagineses sabiam disso e exploravam essa fraqueza implacavelmente. Mas os romanos tinham algo que os cartagineses subestimaram: adaptabilidade brutal e determinação inabalável. Quando perceberam que não podiam vencer Cartago sem controlar o mar, tomaram uma decisão ousada. Eles construiriam uma frota, mas não qualquer frota. Segundo conta a lenda, os romanos capturaram um navio de guerra cartaginês encalhado e o usaram como modelo. Em apenas 60 dias, construíram uma frota inteira de 120 navios. 60 dias. Era um feito impossível, mas Roma o tornou real. Enquanto os carpinteiros construíam os cascos, os remadores treinavam em bancos de madeira em terra firme, simulando os movimentos da remada. Era absurdo, mas funcionou. Porém, construir navios não era suficiente. Os romanos ainda não sabiam navegar como os cartagineses. Em batalha naval, os fenícios usavam táticas sofisticadas: abalroamento com esporões de bronze, manobras de flanqueamento, velocidade e agilidade. Os romanos tentaram e perderam. Suas primeiras batalhas navais foram massacres. Foi então que um gênio romano desconhecido teve uma ideia brilhante e brutal. Se não podemos vencer no mar deles, traremos o mar para nossa guerra. E assim nasceu o Corvus. O Corvus era uma ponte de abordagem móvel, com cerca de 11 metros de comprimento e 1,5 metro de largura. Na extremidade havia um pesado gancho de ferro em forma de bico de corvo, daí o nome. A ponte ficava presa a um mastro no centro do navio romano, podendo girar 360 graus. Quando um navio inimigo se aproximava, os romanos erguiam o Corvus e o deixavam cair com força sobre o convés adversário. O gancho de ferro se cravava na madeira, prendendo os dois navios juntos. Instantaneamente, a batalha naval se transformava em batalha terrestre. E em terra, ou em algo parecido com terra, ninguém vencia os romanos. Os cartagineses ficaram chocados. Pela primeira vez em séculos, sua superioridade naval era inútil. Não importava quão habilidosos fossem seus pilotos, quão rápidos fossem seus navios. Assim que o Corvus mordia, legionários romanos em formação cerrada atravessavam a ponte e massacravam a tripulação inimiga. Era como levar um campo de batalha romano para dentro de cada navio cartaginês. A genialidade era sombria e eficaz. Então chegamos a Ecnomo. Em 256 a.C., Roma decidiu levar a guerra ao coração de Cartago, invadindo o norte da África. Para isso, precisavam transportar um exército massivo pelo mar. Mais de 140 mil soldados romanos embarcaram em 330 navios de guerra, protegidos por mais de 100 galeras de transporte. Era a maior invasão anfíbia da história antiga. Os cartagineses não podiam permitir isso. Eles reuniram sua própria frota gigantesca.
350 navios de guerra, com aproximadamente 150 mil homens. O confronto seria inevitável. As duas frotas se encontraram perto de Ecnomo, na costa sul da Sicília. Era uma visão apocalíptica. Quase 700 navios, centenas de milhares de homens, cobrindo o horizonte de ponta a ponta. O mar fervia com remos batendo em uníssono, gritos de guerra ecoavam, tambores marcavam o ritmo da morte que se aproximava. Os cônsules romanos, Lúcio Manlio Vulsão e Marco Atílio Régulo, comandavam a frota em uma formação inovadora, uma cunha gigante. Os dois navios consulares lideravam a ponta da formação, seguidos por duas linhas que formavam um V. Atrás, protegidos pelo V, vinham os navios de transporte com as tropas. Na retaguarda, uma linha horizontal fechava a formação, como uma muralha flutuante. Os cartagineses, liderados por Amílcar e Hanão, tinham um plano astuto. Eles dividiriam a frota romana. O centro cartaginês fingiria recuar, atraindo a ponta do V romano para longe dos transportes. Enquanto isso, as alas cartaginesas atacariam os flancos e a retaguarda romanos, isolando e destruindo os transportes vulneráveis. Era uma tática clássica de envolvimento, testada em 1000 batalhas. Deveria funcionar. A batalha começou ao amanhecer. O centro cartaginês avançou e então começou a recuar, exatamente como planejado. Os romanos morderam a isca. Os cônsules, ansiosos pela vitória, pressionaram o ataque, penetrando mais fundo na formação inimiga. A cunha romana se esticou, se alongou, se fragmentou. Era exatamente o que os cartagineses queriam. As alas cartaginesas, rápidas e mortais, curvaram-se como as garras de um escorpião, atacando os flancos e a retaguarda romanos. De repente, a batalha se transformou em 3 confrontos separados. Na frente, os cônsules perseguiam o centro cartaginês em retirada. Nos flancos, os romanos lutavam desesperadamente contra números superiores. Na retaguarda, os transportes estavam sob ataque mortal. Mas os cartagineses subestimaram uma coisa: o Corvus. Quando o centro cartaginês parou de recuar e virou para enfrentar os romanos, esperavam uma batalha naval tradicional. Em vez disso, foram recebidos por uma floresta de pontes caindo sobre seus convéses. Dezenas de corvi desceram simultaneamente, seus ganchos de ferro mordendo madeira cartaginesa. Legionários romanos, em formação testudo com escudos entrelaçados, invadiram os navios inimigos. Os marinheiros cartagineses, armados levemente e treinados para manobras navais, não tinham chance contra soldados de infantaria pesada em combate próximo. Navio após navio caiu. O centro cartaginês, que deveria ser a bigorna contra a qual os romanos seriam esmagados, estava se desintegrando. Nos flancos, a história se repetia. Os cartagineses tentavam suas manobras clássicas de abalroamento e flanqueamento, mas cada vez que se aproximavam, o Corvus os prendia. A velocidade e agilidade cartaginesa se tornavam prisões. Uma vez presos, eram abordados e destruídos. A frustração dos comandantes cartagineses deve ter sido insuportável. Toda a sua expertise, todos os séculos de tradição naval fenícia, tornados irrelevantes por uma simples ponte de madeira com um gancho. A retaguarda era o ponto crítico. Ali, os transportes romanos estavam vulneráveis e os cartagineses pressionavam duro. Mas a linha de navios de guerra romanos resistiu. Mesmo em menor número, mesmo cercados, os corvi mantinham os inimigos presos e os legionários faziam o resto. Lentamente, dolorosamente, os romanos começaram a vencer, mesmo na retaguarda. Hanão, comandando a ala cartaginesa que atacava a retaguarda, percebeu que a batalha estava perdida. O centro havia colapsado, os flancos estavam sangrando navios, e os supostamente indefesos transportes romanos estavam se revelando fortalezas flutuantes protegidas por guerreiros implacáveis. Ele ordenou a retirada.
mas era tarde demais. Muitos navios cartagineses estavam presos pelos corvi, incapazes de escapar. Outros, ao tentarem fugir, viraram os flancos para os romanos e foram atacados. A retirada organizada se transformou em fuga desesperada. Quando o sol se pôs sobre Ecnomo, o mar estava vermelho. 30 navios romanos haviam sido afundados ou capturados. Mas do lado cartaginês, o desastre era completo. 64 navios afundados e 30 capturados. Mais importante, a frota cartaginesa estava quebrada. Os sobreviventes fugiram de volta para Cartago, perseguidos por pesadelos de pontes caindo do céu e legionários emergindo da fumaça. O caminho para a África estava aberto. A vitória em Ecnomo foi monumental, não apenas por sua escala, mas pelo que representava. Roma, uma potência terrestre sem tradição naval, havia derrotado os maiores marinheiros do mundo no próprio elemento deles. O Corvus não era apenas uma arma, era uma declaração. Era Roma dizendo ao mundo: não importa o campo de batalha, nós encontraremos uma maneira de vencer. Se não podemos lutar na sua guerra, traremos você para a nossa. As consequências foram imediatas. O exército romano desembarcou na África e marchou direto para Cartago. Por um momento, parecia que a guerra terminaria ali. Mas essa é outra história, cheia de heroísmo, tragédia e um elefante chamado destino. O que importa é que Ecnomo mudou tudo. Cartago nunca mais controlaria os mares sem contestação. Roma, o lobo italiano, havia aprendido a nadar. E o mundo nunca mais seria o mesmo. O Corvus eventualmente caiu em desuso. Era pesado, desestabilizava os navios em mares agitados e causou vários naufrágios em tempestades. Mas sua missão já estava cumprida. Roma havia comprado tempo suficiente para que seus marinheiros aprendessem de verdade a arte da navegação. Gerações futuras de almirantes romanos venceriam sem precisar do Corvus, mas nunca esqueceriam a lição que ele ensinou. Adaptação é sobrevivência, inovação é vitória, e nenhum obstáculo é grande demais para aqueles que se recusam a aceitar a derrota. A Batalha de Ecnomo permanece uma das maiores batalhas navais da história antiga, superada em escala apenas por batalhas muito posteriores. Foi um choque de civilizações, um duelo entre a velha ordem marítima e a nova potência terrestre que se recusava a respeitar limitações. E no centro de tudo, uma simples ponte de madeira com um gancho de ferro, uma arma secreta tão brutal quanto genial, que mudou o curso da história e pavimentou o caminho para o império que dominaria o mundo por 1000 anos. Esta é a história de Ecnomo. Esta é a história de como Roma aprendeu a conquistar o impossível.